Nosso estudo de hoje é a lição 69 do livro Segue-me, que tem como título Mandato Pessoal. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 4, versículo 10. Forçoso consideres o valor da tarefa em tuas mãos. Ela se define por mandato do alto, desígnio de Deus em ti e junto de ti. Indubitavelmente é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos e nem realizamos sem Deus. Isso, porém, não nos exonera da obrigação de anotar o sentido particular das responsabilidades que nos foram concedidas. De modo algum desejamos induzir-nos à hipertrofia da personalidade quando tudo nos determina a extinção da vaidade e do orgulho. Reflete, entretanto, nos créditos individuais de que a providência divina enriqueceu-te. Qual ocorre as impressões digitais que te identificam, a tua voz é diferente de todas as demais. As tuas mãos guardam peculiaridades distintas. Enxergas e ouves com recursos mentais de interpretação absolutamente diversos de todos aqueles que povoam o cérebro alheio e mostras vocação de que outros não dispõem. Consideremos tudo isso para reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação, no qual o serviço que se nos designa uns à frente dos outros, reveste-se da maior significação tanto para aqueles a quem nos cabe servir quanto para nós. Pondera assim na importância das obrigações que a vida confere-te, observando que Deus esculpiu-te como não esculpiu a mais ninguém. O texto de hoje tem como título Mandato Pessoal. Mandato, aqui na Terra, pelo menos, está sendo utilizado muito esse termo com relação a cargo político, né? E o cargo político de maneira democrática. Então, foi aberto a possibilidade de um grupo, de uma coletividade eleger, eles foram lá através do voto e eleger, mandato pessoal. Porém, o Emmanuel pega essa palavra agora hoje para querer chamar a atenção para a gente, né, da tarefa que cada um de nós recebeu, como se fosse em forma de mandato mesmo. E é interessante essa colocação, por quê? Porque o mandato no campo político, ele é temporário, que a eleição é de 4 em 4 anos, tem países que são de 5, cada lugar vai estabelecer as suas normas. Mas eu me lembro uma vez de uma frase muito interessante que veio de um grande espírita também, que foi Rui Barbosa, que escreveu o seu nome aqui na história do Brasil. Ele falava que os políticos e as fraldas devem ser trocadas de tempos em tempos pelo mesmo motivo. Então os mandatos têm um determinado tempo, né? E a gente também tem um tempo aqui na Terra, né? Eu sou um espírito, mas nesse momento agora eu estou usando esse corpo aqui. E esse corpo tem peculiaridades que os outros corpos não têm. Eu fico pensando assim, na encarnação passada, de repente eu posso ter tido outras possibilidades no campo físico, no campo muscular, que agora eu não estou tendo. E tem coisas que a gente vai ver o seguinte, ó, eu tenho as minhas mãos hoje sãs, dentro do sentido de fisioterapia, e por isso toco piano. Mas pode ser na encarnação que vem agora que as minhas mãos não tenham essa habilidade, nem por conta disso eu deixarei de ser uma pessoa que sabe tocar piano. Eu só não vou poder tocar porque a mão não vai me deixar expressar o meu instrumento. E a gente percebe também dentro dos critérios de raça, de cor, de sexo, essa diferença tão grande. É porque um dia desse a gente estava conversando, né, por que será que até hoje a gente nunca viu um negro vencer uma prova de natação, ser um recordista mundial de natação, e também nunca viu um branco ser o recordista de atletismo e de maratona. Porque tem coisas que estão inerentes ao corpo físico mesmo, a condição física naquele momento. Então, o mandato que eu recebi e que é provisório, que vai ser renovado, vai acabar, né, ele está sendo com relação a esse corpo aqui agora. Aí depois ele fala, forçoso que consideres o valor da tarefa que eu tenho agora, porque ela se define por um mandato do alto, está sendo entregue para a gente. Indubitavelmente, é preciso nos acomodemos à convicção de que nada somos nem realizamos sem Deus. Foi Deus que deu essa possibilidade para a gente. Aliás,
da mesma maneira que deu, ele pode tomar como faz frequentemente. E faz o poeta ter deixado essa frase inesquecível na música Aquarela, né? Sem pedir licença, muda a nossa vida e depois convida a rir ou chorar. Mas não quer dizer que a gente está indicando hipertrofia da personalidade, não. Não, está pedindo somente para acabar com a vaidade, com o orgulho e dar crédito a quem merece, mesmo, que é a providência divina, que está nos dando esse mandato. Agora, olha aqui o Emmanuel faz uma comparação maravilhosa, né? A minha voz, ela é única e as pessoas podem até imitar, pode ter um timbre parecido, mas tem particularidades, tem a vibração tanto física, né? A física pode até ser imitada, a sentimental, a vibracional, é única. A minha voz é assim, igual impressão digital, igual íris. E ele fala, as minhas mãos guardam peculiaridades distintas. A gente tem capacidades diferentes. Então nós fomos chamados para uma determinada área de trabalho. Vou dar, por exemplo, esse trabalho aqui agora, né? Não deixa de ser um trabalho, embora, vou ser aqui muito sincero, para mim é um prazer muito grande. É uma pena que eu não tenha descoberto há mais tempo quanto faz bem eu iniciar o meu dia com 10 minutos com o Emmanuel. Né? A gente até sabe que, para as pessoas que acompanham, vai ter momento que enjoa. Por exemplo, eu não assisto Divaldo Pereira Franco todos os dias. Mas sempre que pelo menos uma vez por semana, eu vou lá, o que teve agora essa semana? Mas ele está fazendo vídeo todos os dias. Então, a pessoa acompanhar todos os dias realmente é para poucos. É só para aqueles que estão com mais compromisso aí com relação à página, né? Porque a gente publica aí na página do Centro Espírita Caminho da Luz. Tudo bem. Mas, para mim aqui, passou a ser um trabalho muito bom e estou utilizando o quê? Na verdade, um dom que eu tenho, que é o dom de usar a palavra, é o dom de ter desinibição para falar e até mesmo mesmo reconhecendo os meus defeitos, eu venho para cá tomar puxão de orelha todo dia de manhã, mas todo dia de manhã eu estou aprendendo também com o Emmanuel. Então a gente tem que pensar no seguinte, eu tenho capacidades que as outras pessoas que estão aqui ao meu redor, normalmente elas não têm, tem coisas diferentes, juntando todo mundo. Aí sim, todos juntos somos fortes, somos flechas, somos arco. Todos nós no mesmo barco, não há nada a temer. Tudo bem, ele vai juntar todo mundo. E ele vem colocar aqui para a gente, vamos reconhecer que nos foi atribuída a cada um determinada área de ação, no qual o serviço que se nos designa uns à frente dos outros, reveste-se da maior significação, tanto para aqueles a quem nos cabe servir, quanto para nós. Tanto para as pessoas como para mim. Então tem coisa que a gente tem que pensar assim. Eu me lembro de uma vez, eu muito criança, ter contato com uma pessoa que é adepta de religião afro-brasileira e ela dizer para mim que eu era filho de Baluaí, um termo afro-brasileiro que eu desconhecia e que eu confesso até hoje não ser conhecedor desses termos afro-brasileiros, embora eu respeite muito a cultura africana. Eu fui pesquisar, falaram que era São Lázaro. São Lázaro dentro da Igreja Católica. Quem é Lázaro? É aquele que aparece nas imagens cheio de feridas no corpo e que chegou a ressuscitar. É um personagem bíblico que teve contato pessoal, amigo de Jesus. Aí por que falaram? Qual é a característica disso? Você tem, já na sua estrutura física, um preparo para trabalhar na cura. Gente, todos os lugares que eu vou, primeira coisa que a pessoa faz, né, é me chamar para trabalhar na cura. Foi assim no Leopoldo Machado, agora assim também na Oficina do Amor e em todos os lugares que a gente vai. A gente tem se envolvido com esse trabalho há muito tempo. Eu me afasto do trabalho, eu estou deixando de fazer bem a mim e estou deixando de aproveitar esse dom para outras pessoas. Então, cada um vai ter que começar a identificar o que você traz dentro de si de legal para colocar a serviço das pessoas e fazendo bem a gente também, porque é terapêutico para a gente também. Pondera assim na importância das obrigações que a vida te confere, observando que Deus esculpiu-te como não esculpiu a mais ninguém. Nós somos únicos. É claro que ninguém é insubstituível, como dizia Chico Xavier, né? Nós somos igual grama. Pode tirar uma, nasce outra.
mas vamos aproveitar os dons que a gente tem. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.